Nós estamos aqui com a companhia também, uma companhia que agrega muito para Maringá e toda a região, com um trabalho super bacana que tem feito. Estou aqui com Alex Chaves, ele que trabalha no SASC em Maringá, estou aqui com o cartãozinho dele. Ele é gerente das políticas sobre drogas em Maringá e também vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas em Maringá. Alex, muito obrigado por você prestigiar o nosso programa e aceitar o nosso convite para a gente falar desse assunto, que infelizmente é triste, mas é um assunto que não pode se calar. O assunto drogas em Maringá. Tudo bem com você? Tudo bem, Rose. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de ter a oportunidade de falar sobre esse problema. É um problema muito sério e eu também gostaria de estar aqui para falar de outra coisa. Só que, infelizmente, se não fizermos algo e se não aprendermos mais um pouco a respeito, nós vamos fatalmente ver nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa humanidade indo numa direção que nós não queremos, né? De perca de qualidade de vida, de produção, que é o que nós temos visto no nosso dia a dia. Olha, infelizmente é um assunto que a gente tem que... É uma ferida que a gente tem que pôr o dedo, gente, porque a gente não pode se calar e ficar omisso perante isso. Nós estávamos conversando em off sobre estatísticas. Fala um pouquinho para a gente como está essa questão de pessoas que são usuárias e que sofrem. Você falou que o usuário ainda é tranquilo. Se a estatística for pegar até usuários, é muito mais do que as estatísticas mostram. Explica um pouquinho para a gente sobre isso, Alex. Nós em Maringá criamos um relatório circunstanciado. Então nós conseguimos ter uma visão clara de todos os atendimentos feitos no Hospital Municipal, no Hospital Psiquiátrico, no CAPS-AD e em 7 comunidades terapêuticas. Então nós percebemos o número de pessoas por classe, por faixa etária e conseguimos enxergar como está o problema em Maringá. E, infelizmente, Rose, ele é muito mais sério do que a gente imagina. Pelo menos todas as vezes que eu levo esses números que nós apresentamos para a sociedade, todas as pessoas ficam chocadas, né? Porque quando você se fala num problema, né, numa epidemia, todo mundo se refere à dengue como um problema sério. E realmente é um problema muito sério e a gente tem que fazer tudo o que for necessário para prevenir. Mas existe um número da dengue interessante. Olha, foram 22 mil pessoas que tiveram dengue em 2010, no Paraná inteiro. 22 mil no Paraná inteiro. Eu estou aqui com o relatório circunstanciado que ele trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Então, e com relação à droga? Então, no Paraná inteiro, 22 mil pessoas com relação à dengue, tá? Em Maringá, com relação a drogas, no ano de 2010, nós tivemos 7.211 atendimentos. E não são atendimentos, igual você disse, de usuários. São pessoas que já não conseguem trabalhar, pessoas que já estão passando por problemas familiares, quebra de vínculo, que já estão perdendo o seu emprego, enfim, que estão entrando numa situação de não conseguir mais conviver com a sociedade e ter que tratar a questão das drogas como doença. E aquelas pessoas que passam pela droga, sofrem aqueles problemas ocasionais, elas não estão inscritas aqui, então o número é muito mais que 7 mil. A gente poderia multiplicar esse número por 4, né? É claro que a gente não pode, porque a gente não tem esses dados. Mas você vê pelos acidentes de trânsito que às vezes a pessoa não está alcoolizada, mas você olha o acidente e diz, como isso aconteceu? Né? Isso aqui já quando a pessoa já está, ela não consegue mais nada, ela já vive em sanatório, em algum processo assim bem complicado de internação. Já não consegue mais ter uma vida normal. Geralmente, Rose, nos homens, ele já perdeu o emprego, já agrediu a esposa, já agrediu os filhos, já está com o casamento destruído, ou então desempregado já há muito tempo. Enfim, são uma série de elementos, né, que vão agregando a dependência química, que acabam fazendo com que o problema se torne ainda maior do que apenas ver os números, né? Nós notamos que de 2009 para 2010, a maioria dos atendimentos era por causa do álcool. Né? Era em torno de 60% álcool e 40% outras drogas. Seria o crack, né? A maconha, cocaína, outras drogas. Em 2010, inverteu. Se tornou 63% por causa do crack e 37% por causa do álcool. E após alguns estudos, nós constatamos que pessoas que faziam uso abusivo do álcool começaram a usar o crack. Porque a pessoa está alterada.
né? Oferecem para ela a substância. Depende do organismo da pessoa, ela está mais suscetível à dependência química. Por exemplo, pessoas com transtorno bipolar, com depressão, pessoas que têm um quadro de dependência química na família, elas têm uma facilidade maior de ter dependência química também. Agora, outros organismos demoram um pouquinho mais, mas a substância crack, em especial, ela é muito rápida para fazer a pessoa dependente química, principalmente se ela já faz uso frequente de outra droga. É aquilo que a gente fala, né? Às vezes a pessoa só bebe, né? Vai num churrasco e bebe, e aí depois vai numa outra festa e bebe. Tá tudo bem, ela acha que tá tudo sob controle. De repente acontece alguma coisa na vida da pessoa. Perdeu o emprego, ou terminou um relacionamento, enfim, os percalços, né, do dia a dia. E aí apresentam essa droga para a pessoa. Essa droga vai dar uma sensação de prazer tão grande na pessoa, mas tão grande, que vai tentar suprir aquela carência que ela tem. E aí ela vai querer de novo. E esse querer de novo olha, o sem volta, é até bom você falar disso, né, do caminho sem volta. Porque de cada 100 casos, isso é um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de cada 100 casos, só 3 conseguem se curar totalmente. Eu vou repetir para você, para não parecer que eu me enganei. De cada 100 casos, só 3 conseguem se curar totalmente. Existe uma outra conta, né, que de cada 100, 30 conseguem conviver com a doença, né? Participar de grupo de apoio, ir para uma comunidade terapêutica, mas saiu de lá, se não tiver um apoio, se não tiver ali por trás uma igreja ou a família, a pessoa vai cair de novo. Aí você me pergunta, Rose, e os outros 70%? Os outros 70%, Rose, é a tragédia social que nós temos visto hoje. Sabe, são pessoas que a vida está sendo dentro do hospital, sabe, outras morrendo no sanatório, morrendo, sabe, numa situação deplorável. Infelizmente é essa situação que nós estamos encarando. Gente, de volta daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Não saiam daí, o problema das drogas em Maringá. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Estamos agora falando sobre um assunto, gente, que complicado, colocando o dedo na ferida. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos falar aqui dessa bebida maravilhosa que nós estamos aqui na cafeteria Mais Café, que são esses cafés deliciosos. Você já conhecia aqui a cafeteria Mais Café? Eu conhecia, eu moro aqui perto, né? Então passava sempre aqui e conhecia de vista, mas não tinha saboreado ainda não. Uma delícia, né? Uma delícia, muito bom, gostei mesmo. Qual foi o seu? Eu fui um cappuccino à moda da casa. Uma delícia, tem um toque de canela, assim, dá uma quebrada. Muito bom, gostei muito. Bom, gente, e eu experimentei agora o cappuccino com avelã, mas tem muitas bebidas aqui que a gente vai continuar fazendo esse sacrifício. Gente, aqui é bom demais, né? Bom, mas agora vamos falar desse assunto complicado, que você já é meu convidado para a gente gravar um próximo programa sobre esse assunto, que a gente não pode se calar. Drogas. É claro que na maioria dos casos que envolvem ações criminais, tem pessoas envolvidas com drogas, não tem, Alex? Infelizmente. Olha, eu tenho até um dado, conversei com alguns policiais e me passaram esse número, de cada 10 crimes que resultam em morte, né, 10 confrontos com a polícia, 7 estão relacionados ao uso ou ao tráfico de drogas. Então é um número assustador, sabe? Não, nem coisas que, confrontos com morte, alguma coisa assim. Bateu carteira ali, foi um assalto ali. Eu acho que a maioria dessas infrações tem pessoas envolvidas com drogas. Sim, porque o que acontece? A droga custa dinheiro, né? E a pessoa não tem mais, às vezes, como conseguir esse dinheiro. Então uma coisa leva a outra. A gente vê nas meninas, né, a questão da prostituição também aumenta muito, sabe, a gravidez precoce, e essa menina também ficando grávida, usando crack, olha, é um quadro horrível, sabe, realmente é um problema muito sério. Como você disse, é um caminho sem volta, mas é aquela coisa, a gente vê pessoas que vão na casa, a gente recebe do combate à dengue, né? Mas e quantas pessoas que vão na casa ou vão falar assim, olha gente, cuidado que a droga ela faz isso, os sintomas são esses. Você acha que falta mais mobilização do governo? O que falta? Por que a droga é tão acessada?
falta levar mais a sério. Eu acho que a política que a gente vê hoje, às vezes é aquela assim, olha, o inimigo é tão grande, mas tão grande, que em vez de nós lutarmos contra ele, nós vamos nos juntar a ele. Às vezes parece assim. Eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que nós deveríamos dar as mãos à sociedade, à família, né, e se importar um com o outro. Eu até costumo contar nas palestras que eu dou, Rose, um simples fato que aconteceu comigo. Eu comprei uma cachorra uma vez e eu falei para o cara assim, eu falei, olha, eu não quero que minha cachorra fique brava. O que eu faço? Aí ele me disse assim, olha, se você não quiser que a sua cachorra fique brava, você tem que passar pelo menos 15 minutos por dia com a sua cachorra. Uma Rottweiler, né? Brincando com ela, cuidando dela. E aí eu parei e pensei, poxa, 15 minutos com a minha cachorra. Tá. E aí a gente vê que algumas famílias, Rose, não tem nem 5 minutos para passar com o filho. Sabe, alguns pais esqueceram o cheiro que o filho tem. Sabe, não sabem mais, não abraçam mais, não conversam mais, sabe, é igual esses dias, um pai chegou para mim, jogou o filho de 16 anos na minha mesa e falou, olha, você se vira com meu filho, ou manda ele para uma clínica, ou manda ele para a cadeia, ou manda ele para o hospital, faz alguma coisa com ele. E aí eu olhei para aquele pai e falei, mas pai, aonde você perdeu o seu filho? Né, que ele estava nos seus braços alguns anos atrás. Sabe, então tem que resgatar algumas coisas de família. O governo também tem que assumir a parte dele e se empenhar mais em medidas preventivas, igual você citou da dengue. Sim, ele tem que bater mesmo na porta de todo mundo e falar, olha, tá aqui, essas são as drogas, causa isso, isso e isso. Sabe, tinha que ter algumas medidas até protetivas, né, de enfrentamento mais constantes. Sabe, a polícia mesmo repreendendo o uso abusivo, né, e até mesmo talvez o uso frequente, porque tem algumas pessoas que, por causa do uso frequente, vão usar depois a droga mais pesada. E aí nós vamos ver esse quadro que a gente tem hoje em Maringá. Hoje em Maringá, você andando nas ruas, você vai ver filho de advogado, vai ver filho de político, você vai ver filho de um monte de gente que está em situação de rua. Sabe, que nós atendemos. Então é uma situação muito séria, muito grave e não alarmante. E é aquela coisa, né? Eu não gosto de parecer aquele profeta assim, ó, não vai dizer que eu não avisei, né? Mas nós temos que fazer alguma coisa, porque senão o nosso futuro vai ser bem terrível. As pessoas até falam assim, olha, temos medo do mundo acabar numa terceira guerra mundial, uma guerra química, né? Explosão de bomba atômica, mas já está tendo a guerra química. Só que a química são as drogas e ela pode estar explodindo na nossa casa. Gente, se você quiser uma palestra, quiser informações, é só entrar em contato, levar alguém para conversar sobre drogas, na sua escola, na sua igreja, no centro comunitário, é só fazer um contato, Alex? É só fazer o contato. Nós temos feito palestras em condomínios, em escolas, em empresas. Você manda um e-mail para mim, é alexchaves@maringá.pr.gov.br, alexchaves@maringá.pr.gov.br. Nós vamos entrar em contato com você, reservar um horário para responder as suas dúvidas sobre drogas, né? Porque nós, quando fazemos esse fórum, nós levamos uma pessoa da polícia, uma pessoa do tratamento e uma pessoa da prevenção e respondemos as perguntas da comunidade. É isso aí, gente. Vamos nos dar as mãos e nos mobilizar. A droga é um problema de todos, enquanto sociedade. Bom demais, bom demais.